quero voltar a essa atenção da família, mas para a gente fechar a questão dos sintomas, a gente acompanha seu Instagram. Se quiser até passar lá o seu arroba aí para quem está assistindo, qual que é o seu arroba lá no Sim, Instagram? Luciana Freitas Neuro. Então a gente vai botar o link aqui embaixo também, aproveite e segue. Mas você fez uma postagem há pouco tempo, que foi até o gatilho aqui para o nosso tema, em que você falava dos sintomas, dos sinais de trauma nas faixas etárias. Sim. Será que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Porque a gente fala até de sinais de trauma de 0 a 3. Sim. Então, 0 a 3 anos, a criança ela não tem uma capacidade de expressar, né, verbal, de linguagem bem desenvolvida. Ela não tem muitas palavras no vocabulário, elas também não têm um entendimento do mundo, né? Mas elas já sentem dor, elas sentem insegurança, elas sentem frio. Então, essas crianças que crescem em orfanatos, né, tem muitos estudos e relatos de pós-guerra, né, de crianças que cresceram em ambientes extremamente aversivos, sem cuidado, sentem frio, que não eram trocadas, elas vivenciaram traumas. E essas crianças foram acompanhadas, né, numa perspectiva longitudinal, e eles identificaram que realmente a maioria carregava sentimentos negativos, essa hipervigilância. Desde lá. Elas levam isso para a adolescência e vida adulta. Mas a boa notícia é que é passível de mudança. Né? Você vivenciar um trauma, nessa fase, ele reverbera, né, como em todas as fases, pode, a menos que essa criança ela identifique, ela tenha, né, ela receba apoio social, que exista, em algum momento, ela identifique que tem pessoas que se preocupam com ela. Deixa eu ver se eu estou entendendo direito para ver se eu sou um bom aluno. O que você está me dizendo é que quando um desses eventos acontecem até 3 anos, se ao longo da formação infantil e adolescência ela perceber que teve uma compensação, os efeitos podem diminuir. Podem, porque existe a plasticidade, né? Existe sim. Neurológico, né? Neuronal, cerebral, vamos dizer assim, e existem compensações que podem acontecer ao longo do desenvolvimento. E existem, né, muitos relatos, muitas pessoas, né, que destacam situações extremamente traumáticas que elas viveram, mas que ao longo da vida, né, elas conseguiram superar com estratégias, né, e a gente vai falar um pouquinho, né, a gente pode falar um pouquinho disso depois. Mas, assim, voltando na questão das idades, então, essa criança de 0 a 3 anos, ela tem essa limitação na linguagem, mas ela sente o trauma e, geralmente, a expressão ela é mais física, né? E muito choro, ela acorda muito à noite, são sinais mais claros para essa faixa etária. Depois a gente passa para idade pré-escola, 3 a 6, também tem sinais ali. Acho que você até falou de alguns, né? De você ficar muito irritado. Exatamente. A irritabilidade ela é frequente em todas as faixas etárias. Sim. Mas nessa fase de 4 a 6 anos, ela pode ser um pouco mais intensa exatamente porque ainda existe essa questão da linguagem que ainda também é limitada. E nessa fase do desenvolvimento, a criança está adquirindo, ela está aprendendo as regras sociais, as regras morais. Então, ela vivencia uma situação traumática, mas ela pode não interpretar conforme a cultura acredita que seja adequado que ela interprete, né? Então, às vezes ela ver uma pessoa, uma situação de violência, né, extremamente traumático, mas uma pessoa mais velha pode interpretar aquilo como, mas aquela pessoa também provocou, a outra não devia ter falado aquilo. Aí uma criança nessa fase, ela não vai ter uma elaboração de tentar interpretar aquela situação, né? Eu tenho uma curiosidade aqui nesse tema, abrindo um parênteses, que é o seguinte, a questão dos filmes, porque às vezes eu vejo ali uma criança de 3 anos ou 6 anos vai estar ali diante de um filme violento demais, uma cena de guerra. Sim. Será que ela tem a capacidade de fazer uma dissociação daquele fato da vida real? Qual que é o impacto? A gente tem que ficar atento nisso aí, não tem? Na prática, a gente vê as crianças trazendo vivências muito negativas daquilo que elas viram em filmes ou programas inadequados para a faixa etária. Então, posso te falar que isso é muito interessante, porque tem situações que parecem bobas, simples, mas que a criança interpreta como muito negativo. E ela não fala daquilo, às vezes ela leva aquela visão, aquele desenho muito tempo.
Porque naquela fase de desenvolvimento ela não consegue elaborar, ela não consegue interpretar aquela. Mas sim, existem programas inadequados para algumas faixas etárias e quando a criança assiste determinado programa, ela leva essa memória do programa. A frase, o clichê, né? Tirem as crianças da sala, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Existe uma faixa etária, né, adequada para aqueles, né, filmes ou desenhos. Eu acho que a gente tem que procurar respeitar, porque existe uma capacidade cognitiva, capacidade de elaboração e do entendimento moral mesmo daquele fato, daquela situação, né? Então, não é qualquer programa que qualquer criança pode assistir, não é adequado, né? E eu falo muito assim, nem que às vezes o pai vai ligar e vai botar o filho do lado assistindo, mas às vezes assim, tá brincando ali do lado e um show completamente desproporcional em relação à violência, que é muito comum, né? Sim. Tá rolando ali na sala, de repente a criança chega, vê aquilo ali e toma um Filmes de susto, terror. chora, filme de terror. Filme de terror é uma maravilha para gerar traumas infantis. Filme de Sério? terror, e tem uma fase deles que é muito interessante, essa faixa etária dos 7 aos 10 anos, 11 anos, eles já querendo ali ser adolescentes, Sim. essa fase dos 10 Vamos anos. juntar para ver um filme e tal. Filme de terror, aí um morre de medo, mas os outros, não, que isso? Aí ele vai, assiste, e aí fica com aquela vivência negativa por anos. Não estava preparado para assistir, né, aquela... Então, tem que ter esse cuidado desse respeito individual, porque aí um ponto importante, a linha é muito tênue entre o que é uma vivência emocionalmente negativa e o que é um trauma, né? O que é um trauma para uma pessoa pode não ser para outra, né? Uma criança pode assistir ali uma cena muito agressiva e a outra não. Mas, na dúvida, vamos evitar essas situações que tendem a gerar sentimentos negativos, porque de qualquer forma não é um trauma, mas é uma vivência negativa, inadequada, para que eu vou expor? E não precisa ser agora, né? Não precisa ser agora, tem coisas tão melhores. Exatamente. E aí a gente fala, né, das crianças de 6 a 12 anos e 12 para frente. O que a gente poderia perceber aí? Aí a criança já está evoluindo, já está percebendo o mundo de uma forma mais autônoma. Como é que funciona isso? Já tem mais abstração, né, uma linguagem mais desenvolvida, já entende mais as emoções, já consegue nomear as emoções, né, perceber nos eventos sociais as emoções, mas é muito frequente o adolescente, por exemplo, ter vivência de ansiedade, né? Muita ansiedade, essas vivências físicas mesmo, dor de cabeça, incômodos físicos, dores musculares, e a irritabilidade eu destacaria como sendo muito importante no adolescente e a distanciamento social. Ficar calado, ficar distanciado e agressivo e com alterações no corpo e que eles se referem como dores, né?